Daniele Hart, bom dia. Tudo bem contigo? Bem-vinda. Bom dia, gente. Tudo bem, tirando o que não está bem, né? Mas o que não está bem, a gente também está dando um jeito, está buscando energia, colaboração, pessoas que pensam, que têm mãos, que têm braços, né? Então, vamos lá. E por que falar em felicidade hoje, né, Fernando? Pois é. Em meio a tanta tragédia. Eu fiquei pensando, será que eles vão pedir para cancelar? Porque tem muita atividade, Não, pelo muita contrário. notícia. E fiquei muito feliz, porque eu ia entrar com esse argumento. Porque a felicidade, a gente tem um hábito de confundir com alegria, né? E a gente já falou sobre isso. Sim. A felicidade está além da alegria. A alegria é uma emoção, a felicidade é algo muito maior. É o que tem a ver com o nosso bem-estar. Tem a ver com as emoções boas, mas também tem a ver com a vida de propósito. E é isso hoje que eu gostaria de falar aqui com vocês. Eu até resgatei o professor Martin Seligman, que é o papa da psicologia positiva, que tem a ver com essa ciência da felicidade, e ele tem um capítulo lindo sobre crescimento pós-traumático. Crescimento pós-traumático. Interessante. É fato que hoje a gente fala que daqui uns dias a gente vai viver um transtorno de estresse pós-traumático. As pessoas, sim, a gente está vivendo um trauma, as pessoas diretamente envolvidas, é natural que elas vão precisar muito, especialmente dos nossos ouvidos, da nossa paciência. A gente vai precisar tirar um tempo para ser humano e ouvir histórias. E eu acho lindo o trabalho que vocês vêm fazendo aqui, porque vocês estão contando a realidade, mostrando a realidade e mostrando também as histórias de superação. E já temos muitas histórias de superação. Muitas. E nós precisamos nutrir a nossa mente não somente com a desgraça, e ela é real. E quando a gente fala em felicidade, a gente entende que é preciso ter otimismo, mas um otimismo fundamentado. Ou seja, é aquele otimismo que lê a realidade, que entende que a realidade, sim, está sendo nesse momento extremamente dura, né? Mas que também a gente tem que acrescentar o E. E o E é uma palavrinha muito mágica, porque eu vou dizer, eu estou vivendo isso e o que eu farei em relação ao meu futuro? Talvez hoje o futuro esteja como o dia de hoje, muito nebuloso. E é normal que quando a gente esteja nas situações de estresse, de hiperfoco, hiperatenção, de estresse realmente exacerbado, porque o estresse é fundamental para a nossa sobrevivência, né? Nós estamos ainda vivendo esse momento de estresse, já calmando um pouquinho com a mobilização social, que nos dá mais tranquilidade. Dá uma luz, né? Dá uma luz, Fernando, perfeito. Se fôssemos uma floresta escura, chega alguém com aquela luz, isso é a mobilização social. Lindo ouvir as histórias, gente chamando, defesa civil funcionando, governo vindo para cá. E não só a gente entender que o governo é responsável por resolver a situação, porque o governo tem uma estrutura de assistência, de saúde, limitada a uma realidade X, não de catástrofes, né? Claro que existem outros serviços, mas a gente está vivendo um momento que a gente precisa das pessoas. E é muito lindo a gente ver, e eu quero trazer aqui muito o lado otimista, porque é natural que a gente olhe o lado negativo. Quando a gente olha em grupos de WhatsApp... Nós somos montados para isso, né? Perfeito. Então, a gente vai olhar, vamos fazer um exercício, porque a nossa natureza humana, ela é negativa, sim, porque a gente precisa sobreviver. Eu vou sempre falar isso aqui, para a gente também não se julgar, não ter culpa, porque no íntimo a gente sabe que a gente é julgador, que a gente está fazendo julgamento, o fulaninho ali passeando, caminhando, enquanto tem gente lá e não está capinando. Mas a gente não sabe o que ele fez antes. Exato. Eu não sei o que ele está fazendo, se ele não está tocando uma empresa e mantendo outras tantas vidas em funcionamento, se ele não fez doações. Então, assim, é muito importante a gente conseguir olhar para o nosso campinho nesse momento e a gente conseguir entender quais são as nossas condições de apoio. E todos nós temos muitas capacidades e vulnerabilidades. Então, se eu sou uma pessoa que tenho muita vitalidade, possível que é uma força minha, possivelmente eu vou sim pegar a enxada, vou fazer, e eu tenho muitas condições. Tem pessoas que não têm a mesma vitalidade que a minha, mas são mais estrategistas, mais prudentes, mais pensantes em algumas situações, têm uma visão maior e elas vão lá criar estratégias. Nós temos uma universidade com pessoas muito pensantes que a gente às vezes não vai esperar que eles estejam lá na ponta, porque a habilidade de cada um de nós é diferente. E a nossa tendência é olhar sobre o nosso prisma. Porque não estão fazendo lá na ponta o que aparece, mas nem tudo que aparece está acontecendo. Então, muita gente está continua trabalhando, mas continua mantendo as famílias funcionando. Perfeito. Então, assim, a gente precisa, nesse momento, lembrar que a gente precisa se nutrir de coisas mais positivas, sim. Entender que existe uma realidade dura,
cruel e que vai passar. A tristeza, ela passa. Todo esse momento que a gente está vivendo, ele vai passar. É óbvio que dependendo... Foi uma catástrofe grande? Foi. Foram 50 vidas, foram milhares de pessoas envolvidas. A gente não nega a realidade. Mas a gente tem que lembrar do e o que eu vou fazer em relação ao futuro. E eu acho que o momento mais importante agora, gente, isso o Seligman traz aqui, porque ele trabalha com... Ele fez um treinamento para soldados. Ele estudou mais de 5.000 soldados e fez esse treinamento com eles, avaliando o quê? Trabalhando com a resiliência. E essa é a palavrinha do momento, sim, por quê? O que é resiliência? É a minha capacidade de adaptação, sem perder a minha força, sem perder a minha verdade. Então, é como se fosse uma ponte. As nossas pontes, muitas foram muito resilientes. Elas tiveram todo o molejo e se mantiveram. Algumas não conseguiram, né? Por excesso, né? Mas, assim, o que é a resiliência? É a minha capacidade de adaptação. E hoje, o que a gente está fazendo? Estamos nos adaptando. Nós temos uma falsa ideia que a vida, a gente falava aqui bem no comecinho, né? Que ela é linear. Que era como se fosse um fio, assim, né? De um poste, que vai de um lado até o outro, ali termina. Mas a vida não é isso, é um emaranhado de fios. É fio da Vivo, de não sei o que, de todos esses fios que a gente enxerga. Esses fios aqui na frente, isso que a gente enxerga aqui na frente. Essa é a vida. Da gente. E ela vai e volta o tempo todo. E nós, sim, a gente não está preparado, nós não somos seres muito preventivos. Porque chegou um momento que a gente também quer viver. Isso faz parte, nós precisamos esquecer de algumas coisas para poder viver melhor. Do contrário, seríamos hipervigilantes e não conseguiríamos projetar e ter esperança em relação ao futuro. Hoje, nós não vamos poder imaginar que as pessoas vão ter tanta esperança em relação ao futuro. Hoje, sim, é momento de lástima, de tristeza e de quem não está vivendo diretamente ter força, ter coragem, usar as suas forças, né? Reagir. E agir. O momento é de agir. Daqui a um tempo, nós vamos conseguir ser mais estrategistas, porque agora os velozes são muito importantes. Nós estamos agora precisando de gente rápida ainda. Daqui a pouco, esses nossos velocistas saem de cena e entram quem? Entram aqueles que têm mais resistência. As pessoas que vão lá e correm quilometragens, esses vão vir aqui e vão nos ajudar a manter a situação, porque assim, é natural, já estamos há 8 dias, 9? 9 dias. 9 dias. Já estamos há 9 dias. Tem gente que já está cansando e nós temos que trocar o pelotão. E o Martin Seligman trazia isso em relação aos soldados. E há uma manifestação de cansaço. Há manifestação. E, gente, não há pensamento sem noites dormidas. Começa a ter o quê? Estresse entre as pessoas. E a gente já não está vendo isso? Pessoas incríveis, maravilhosas, e que são. Mas a gente não consegue pensar e volta a gente tem uma versão muito animal, porque a gente age com as nossas emoções. E é muito interessante que nesse momento nós saibamos conversar e digamos, tia, tá na hora de dar uma descansada. É importante a gente reconhecer a nossa vulnerabilidade, a nossa natureza humana. E muitos precisam dormir, gente. Durmam 8 horas. Por favor, durmam. Vocês vão acordar no outro dia com um pensamento muito mais estruturados. E assim, vamos nos permitir viver. Eu gostaria de convidar as pessoas para uma permissão à vida. A gente, muitas vezes, tem dificuldade agora de ver uma pessoa, ou na rede social, as pessoas já voltando a uma vida normal. Já tem festa, mas as pessoas continuam comemorando aniversário. As pessoas continuam com necessidade de lazer. As pessoas continuam com necessidade de fazer atividade física. E assim, é fundamental que a gente use o nosso corpo, a gente trabalhe, desestresse, saia da zona de estresse, para que a gente consiga pensar. E eu vou voltar de novo à minha fala da permissão para viver, porque ainda há um sentimento de que a gente se culpa por talvez não ter conseguido ajudar, a gente se culpa por não estar naquele momento, ter feito tal coisa. A culpa, ela é destruidora da nossa vida. É claro que não é fácil, não é simples, agora eu vou tirar a culpa e deu. Não, para isso existem os profissionais da área da saúde que precisam sim dar esse suporte. Mas eu convido as pessoas a uma permissão de viver, por quê? Porque sim, a gente tem que voltar à nossa rota. Parabéns a todos que estão com as mangas arregaçadas, que estão fazendo, que estão buscando. E não há espaço para todo mundo tomar as mesmas decisões. E, gente, todos que estão tomando decisões vão errar.
E a gente tem que só cuidar para não julgar. É isso aí. A gente vai julgar mentalmente. Só que não coloca nas redes sociais, pensa um pouquinho. Pensa em quem está lá no front, né? Vê como é que é. E a gente tem que lembrar, quem está no front, parabéns. Vocês são guerreiros. Vocês estão tomando decisões que muita gente também gostaria de tomar, mas vocês estão nos representando. E pensar numa vida feliz é pensar numa vida que tem propósito, que tem gente com tantas habilidades diferentes e vão compor, sim. Líderes, parabéns, porque o líder, um grande líder, é um líder que busca ajuda, é um líder que mostra vulnerabilidade, é um líder que vai errar. E a gente está cheio de gente fazendo um trabalho incrível e errando muito. Mas o que a gente vai querer fazer é errar cada vez menos. Quando a gente conseguir dormir, conseguir uma vida um pouquinho mais dentro de uma normalidade, a gente vai conseguir pensar melhor. E com o tempo a gente vai trocando essas pessoas de frente e a gente vai conseguindo manter essa nossa habilidade de governar, de viver bem, porque tudo isso é possível, sim. E quando a gente fala em felicidade, a gente fala no florescimento humano. Olhando a história, nós não somos os únicos que já passamos por inundações, nós somos os únicos que tivemos cidades inteiras, muitas vezes arrasadas. Quantas guerras já tivemos? E o que a gente enxerga olhando para o retrovisor da história? Reconstrução. Reconstrução. O poder humano de reconstruir. E é isso que eu convido também para a gente continuar tendo a esperança. É óbvio que nesse momento a gente ainda não vai conseguir enxergar muito adiante e faz parte, porque ainda estamos vivendo o estresse. E as pessoas em suas casas, algumas, eu vou usar uma expressão que eu vou cuidar para usá-la para não magoar. Porque a gente ainda vive, quando a gente fala nessa questão do estresse pós-traumático, a gente diz que quando há mobilização, ainda a gente está vivendo uma lua de mel. Por quê? Porque a gente ainda está com as pessoas, a gente ainda é acolhido, a gente ainda tem as nossas dores, tem as pessoas nos ouvindo. O que vai acontecer daqui para a gente com essas pessoas que foram atingidas, aí começa a vir um problema difícil. Então hoje nós temos que lembrar como sociedade, nós vamos continuar por muito tempo precisando ouvir as pessoas em relação às suas dores. E essas pessoas, sim, precisam ser assistidas em relação aos serviços de saúde. Precisam, porque isso tem a ver com trauma. E esse trauma, se não solucionado, as pessoas não vão conseguir dormir, vão sonhar com água por muito tempo, vão estar sempre muito atentos, com muitos medos. E a gente precisa tratar essa situação. E nós, eu acho que o grande trabalho que nós precisamos fazer é, de fato, usar os nossos dois grandes ouvidos. E se não tiver tempo, diz para a pessoa, agora eu não consigo. Mas hoje, em tal horário, nós podemos, eu tenho 15 minutos. Gente, definam o tempo. Não ficam lá dizendo, tudo bem. É assim. Tudo bem. Realmente, façam uma escuta atenta. E como é que a gente faz? E muitas vezes a gente faz isso com o filho em casa, com o marido, né? E o que a gente está dizendo que aquela pessoa não é importante? Exatamente. O que está normalmente por trás de uma vítima? A pessoa precisa de atenção. E esse é o momento da gente trazer essas histórias, dar atenção, jornalismo. Contem essas histórias. Quantos heróis que existem aí. E eu gostaria de também lembrar que todos nós podemos ser heróis da nossa vida. Assim como teve muita gente salvando, eu acho que cada um se salvar a si mesmo já está sendo um grande herói. E é um herói realmente da sua vida, do seu bem-estar, da sua felicidade. Muito bom. Excelente, Dani. Era para isso que a gente te trouxe para cá, porque falar disso também é fundamental neste momento tão caótico que vivemos. Porque a gente tem que não esquecer das emoções, dos sentimentos e cuidar, tratar deles e olhar para dentro da gente. Parabéns, era importante tua presença aqui. Que bom. Gente, espero ter contribuído. Muito. Eu peço para que todo mundo tenha um pouquinho mais de paciência, mais de tolerância, mais de entrega, mais de humanidade. Nós realmente agora precisamos mostrar o nosso lado mais lindo, que além da solidariedade, da doação, é a gente fazer a escuta. Vamos aprender a escutar e vamos amar as pessoas dentro das suas vulnerabilidades. Excelente. Gente, obrigada pelo espaço. Muito bem. Daniele Hart, nossa comentarista de quartas-feiras, excelente. Obrigado pela tua mensagem, era tão importante, por isso a gente abriu o espaço e quebramos o protocolo no sentido das notícias que pedem passagem o tempo todo, mas precisamos olhar para isso, porque isso tem a ver com o sentimento humano, o mais nobre sentimento humano que é tão importante preservarmos. Um abraço, Dani. Obrigado. Intervalo, em seguida voltamos.